As pessoas que você vê na tela agora estão implorando por um milagre. Esta é a capital de um país que afirma ter poder nuclear no meio do século XXI, Teherã. Agora, esta antiga metrópole enfrenta o maior caos de sua história. As pessoas estão se reunindo nas ruas, nas bordas das represas secas, para rezar por chuva. Por quê? Porque a água não sai mais das torneiras em suas casas, apenas o som do ar e da impotência. O que você vê não é um filme distópico ambientado em um futuro distante. Este é o momento em que a capital do Irã oficialmente experimentou a falência hídrica e a civilização colapsou. A administração de Teherã levantou a bandeira branca diante da crise. Quando o presidente iraniano Mesud Pezeshkian apareceu diante das câmeras na semana passada, não havia raiva em seus olhos, apenas uma resignação fria, e ele proferiu aquelas palavras históricas: "Não temos outra escolha." O regime admitiu ao mundo que Teherã agora está além de ser salvo, que a água acabou e o solo colapsou. Então, qual é a solução? Uma operação de resgate? Não. A solução é o maior plano de fuga que a história moderna já viu: levar a capital de Teherã e movê-la 1000 quilômetros ao sul, para o meio do deserto. Esta é a única opção restante para os líderes do Irã. E aproximadamente 14 milhões de pessoas estão agora se tornando refugiados da água. Para entender completamente a situação, precisamos falar sobre aquele monstro sob o solo, o termo técnico que a mídia descarta como mudança climática, subsidência do solo. O que está acontecendo em Teherã não é simplesmente um caso de houve menos chuva este ano. Teherã está afundando, não figurativamente, mas fisicamente, geologicamente e irreversivelmente afundando no solo. Dados científicos e análises de satélite pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais nos apresentam um fato aterrorizante e indiscutível. Teherã é uma das metrópoles que afunda mais rapidamente no mundo. Algumas partes da cidade estão afundando no solo a uma taxa de 35 centímetros por ano. Quero que você visualize esses 35 centímetros. Isso é centenas de vezes a taxa anual de afundamento de Veneza. Imagine as fundações de um edifício afundando 1 metro a cada 3 anos. Nenhum concreto, nenhum aço, nenhuma maravilha da engenharia pode suportar um movimento de solo tão rápido e instável. As fissuras finas que você vê nas paredes dos edifícios na sua tela agora são, na verdade, os gritos do edifício. As rachaduras que de repente aparecem nas calçadas são a maneira do solo dizer: "Eu não posso mais te sustentar." Os cientistas chamam essa situação de compressão permanente. Por que permanente? Aqui reside o aspecto mais aterrorizante do desastre. As reservas de água subterrâneas agem como uma esponja para o solo. A água preenche os poros do solo e ajuda a suportar o peso da cidade acima. Mas o que acontece quando você extrai cada última gota dessa água de forma agressiva? A esponja seca é esmagada, comprimida e cimentada sob o peso de milhões de toneladas da cidade acima. Neste ponto, mesmo que chovesse tanto quanto o dilúvio de Noé em Teherã, essa água não poderia infiltrar-se no solo porque os poros para a entrada de água foram eliminados. O solo está morto, tendo perdido sua capacidade de retenção de água para sempre. De acordo com um relatório da Scientific American, a capacidade de retenção de água da bacia de Teherã foi destruída de forma irreversível. Se o colapso de Teherã se limitasse à água, poderia ser gerenciável, mas o subsolo da cidade literalmente se transformou em um campo minado técnico. O problema não é a velocidade do colapso, mas o seu desequilíbrio. Enquanto uma rua afunda 35 centímetros, a rua lateral afunda 15 centímetros. Essa diferença corta os tubos de aço de gás natural subterrâneos como tesouras. De acordo com a análise de satélite do CSIS, Teherã está sobre uma enorme bomba de gás pronta para explodir a qualquer momento. Os túneis do metrô estão se deformando. Os trilhos estão saindo dos seus eixos. Esta é a verdadeira razão pela qual o presidente Pezeshkian disse: "Não podemos continuar adicionando mais população aqui." A infraestrutura colapsou fisicamente. O regime está atualmente conduzindo uma campanha de propaganda global dizendo ao mundo: "A mudança climática nos atingiu. Somos vítimas." Isso é uma grande mentira. Não é o sol que está secando Teherã, é a busca de renda e a corrupção. Michael Rubin, do American Enterprise Institute, descreve muito claramente a situação em Teherã como uma tempestade perfeita de mudança climática e corrupção, acertando em cheio. Empresas afiliadas à Guarda Revolucionária construíram centenas de barragens sem base científica, apenas para obter bilhões de dólares em contratos do Estado. Eles cortaram a linha de vida da cidade. Com dezenas de milhares de poços ilegais,
eles sugaram e esgotaram as antigas reservas de água subterrânea como um canudo. Como relata a ABC News do campo, o Irã está atualmente enfrentando uma falência hídrica total. O Irã gastou água que não tinha. Gastou a água das futuras gerações, e agora chegou o dia do acerto de contas. Uma empresa falida fecha, sua placa é retirada. Mas o que acontece com uma capital falida? A resposta está naquelas longas e desesperadas filas nas ruas de Teherã. Por favor, olhe atentamente para estas imagens na sua tela agora. Estas pessoas não estão em uma fila para pão grátis. Estas pessoas não estão em uma fila para eletrônicos de luxo. Essas pessoas estão pagando uma fortuna para ficar na fila para comprar um tanque de água de plástico para colocar na varanda ou no banheiro. Essas imagens, relatadas pela Reuters do local, são uma prévia do dia zero. As pessoas sabem que quando acordarem amanhã de manhã, pode não sair uma única gota de água da torneira. Ninguém acredita nas declarações do regime de que há água. Todos estão cuidando de si mesmos. Uma mulher de Teherã, falando aos microfones da NBC News, resume a situação. A pressão está tão baixa que nada está fluindo. Não conseguimos tomar banho há dias. Quando a água acaba, a fina camada de civilização rapidamente se desfaz. A higiene entra em colapso. Em Teherã, os sistemas de esgoto estão entupindo e voltando devido ao fluxo insuficiente de água. Isso significa que doenças medievais como cólera, febre tifoide e disenteria estão ressurgindo entre os arranha-céus do século XXI. Mas a história não termina aí. Na verdade, o filme de terror está apenas começando. Quando a água acaba, não são apenas as torneiras que secam, a lei seca também. E onde a lei termina, a lei da selva começa. Um novo centro de poder está surgindo silenciosamente nas ruas de Teherã, a máfia da água. Relatos indicam que a Guarda Revolucionária, IRGC, agora controla não apenas as represas, mas também os caminhões de água que entram na cidade. Você sabe o que isso significa? A água não é mais um serviço público, mas uma arma. Enquanto o regime direciona a água apenas para bairros leais, prédios do governo e habitações militares, está se preparando para disciplinar bairros pobres com alto potencial de protesto através da seca. Isso é hidroditadura. Hoje, nas ruas secundárias de Teherã, o preço no mercado negro de 1 litro de água limpa é 10 vezes o preço de 1 litro de gasolina. Um iraniano de classe média gasta metade do seu salário apenas para obter água limpa para seus filhos. Esta pressão econômica está apodrecendo a sociedade por dentro. Vizinhos estão roubando água uns dos outros. As administrações dos apartamentos estão vigiando os tanques de água. Uma cultura que antes dizia: aquele que dorme satisfeito enquanto seu vizinho está com fome não é um dos nossos. Agora se transformou em uma batalha de sobrevivência, onde as pessoas dizem: se meu vizinho tem água, eu também devo ter. A confiança social evaporou como vapor de água. A única coisa que resta é a paranoia. Qual foi a resposta do regime a esse caos? Uma reforma na infraestrutura científica? Não. A resposta foi, mais uma vez, uma ilusão, semeadura de nuvens. Mas a sede não é a única forma de morte que aguarda o povo de Teherã. Algo muito mais insidioso, muito mais mortal, está preenchendo o vazio deixado pela água que desaparece: veneno. Nas imagens publicadas, vemos aviões da Guarda Revolucionária pulverizando produtos químicos no céu na tentativa de forçar a chuva. Mas a física atmosférica não obedece às ordens dos mulás. Em um ar sem umidade, esses esforços não passam de uma farsa cara e mal-sucedida que serve apenas para envenenar o povo. Quando os pântanos e lagos ao redor de Teherã secaram, deixaram para trás mais do que apenas terra rachada. Deixaram um sedimento tóxico acumulado ao longo de décadas de pesticidas agrícolas, metais pesados e resíduos industriais. Agora, toda vez que o vento sopra, esse sedimento tóxico enche os pulmões de 14 milhões de pessoas na forma de tempestades de sal e poeira. Médicos em Teherã falam de uma epidemia misteriosa de tosse, mas não é nada misterioso. É a lenta sufocação de uma cidade. A cidade está se tornando uma zona morta biológica. As pessoas não estão apenas fugindo da sede, estão fugindo para evitar o envenenamento, para evitar a sufocação. Então, o que é esse projeto de relocação para a costa de Makran que eles propõem como solução para escapar? É uma fantasia de 100 bilhões de dólares, uma ilusão. Onde um regime sob sanções com o tesouro vazio encontrará esse dinheiro? Não vai. Este projeto não é para salvar o povo, mas para construir uma bolha estéril, luxuosa e segura no deserto para as elites do regime, comandantes e suas famílias.
Os restantes 14 milhões de pessoas comuns, trabalhadores, professores, estudantes, são deixados à sua sorte sob os escombros de Teherã. A mensagem do regime para o povo é muito clara e cruel. Estamos nos salvando. Vocês se virem. Então, o que farão esses milhões de pessoas descartadas pelo Estado? Esperarão para morrer em suas casas sedentas? Não. A história humana nos ensina que quando a água acaba, a migração começa, e essa migração já começou. Relatórios recentes publicados pela NCR Irã e imagens do campo confirmam que o movimento em massa de refugiados da água começou de Teherã para o norte, para as províncias de Gilan e Mazandaran, nas margens do Mar Cáspio. As pessoas estão alugando veículos com seu último dinheiro, fazendo as malas e fugindo para o norte, para o único lugar onde há água e vegetação. Mas isso não é uma salvação. É uma nova zona de conflito. Gilan e Mazandaran já são regiões lotadas com recursos limitados. A população local já começou a erguer barricadas e a apedrejar veículos para proteger suas terras e água desses forasteiros que chegam de Teherã. Os preços dos imóveis dispararam, deixando os locais desabrigados. O Irã está sendo arrastado para uma guerra por recursos, um conflito interno. Esta situação pode desencadear a maior revolta no Irã nos últimos 10 anos, porque as pessoas agora irão às ruas não por liberdade, mas para sobreviver. E não há força policial que possa parar uma multidão enlouquecida pela fome e sede. Mas o verdadeiro perigo começa quando o Irã cruza suas fronteiras. Devemos entender isso claramente. As pessoas não esperam silenciosamente para morrer de sede. Quando a água para de sair das torneiras em suas casas, quando não há mais água no mercado, as pessoas fazem as malas e caminham em direção aonde há água. Então, para onde irão essas 14 milhões de pessoas abandonadas pelo Estado? Para Macrã? Não, ainda não existe. Para o Afeganistão? Não. É um caos. Como indicam analistas, dados de satélite e fontes locais, o movimento de refugiados da água já começou no norte do Irã. As pessoas estão inicialmente se dirigindo para as regiões de Gilan e Mazandaran, na costa do Mar Cáspio. No entanto, essas regiões são pequenas, lotadas e têm capacidade limitada. Uma vez que estejam cheios, essa enorme multidão inevitavelmente fluirá em uma direção, para o oeste. Isso é a Turquia. Como destacado na análise do The Washington Post, o colapso da agricultura e a escassez de água estão levando essa multidão a cruzar a fronteira. Como alerta o analista do CSIS, Will Todman, quando fatores ambientais desencadeiam deslocamentos em massa, as consequências transcendem as fronteiras nacionais. A onda de migração vinda de Teherã não se parecerá com as anteriores. Estes não são pastores afegãos. São massas educadas, urbanas, profissionais de classe média, médicos, engenheiros, professores. Em outras palavras, refugiados climáticos de colarinho branco. O colapso de Teherã significa um novo choque demográfico de milhões batendo às portas da Turquia. O regime pode pensar que se salvou ao mover a capital, mas esse gatilho que acionou é uma bomba que desestabilizará toda a região. E o cronômetro dessa bomba será reiniciado quando a última gota de água em Teherã se esgotar. O regime pode acreditar que se salvou ao mover a capital, mas o pino que puxou é uma bomba que desestabilizará toda a região, alcançando até a Europa. E o cronômetro dessa bomba será reiniciado quando a última gota de água em Teherã se esgotar. As fontes secas de Teherã anunciam não apenas o fim da água, mas o fim de uma era. A Revolução de 1979 veio com a promessa de ser a voz dos oprimidos. Em 2025, foi enterrado em um silêncio cruel que condenou seu próprio povo à sede. O projeto do regime de mudar a capital é, na verdade, uma tentativa de um Estado de carregar seu próprio caixão. Mas ninguém comparecerá a esse funeral porque todos estão fugindo. A natureza impôs a sanção mais severa ao regime iraniano. Tirou o direito à vida. O alcance dos mísseis e a taxa de enriquecimento de urânio já não importam. Você pode governar um povo através do medo. Você pode governar um povo através da pobreza. Mas você não pode governar um povo através da sede. Teherã caiu, e a nuvem de poeira que se levanta desses escombros agora está vindo em nossa direção. Emitimos nosso aviso. A história registra não apenas aqueles que observam, mas também aqueles que falham em agir. Obrigado por assistir a esta transmissão especial. Se você quer ouvir a voz da verdade, inscreva-se, porque na PPR Global relatamos não apenas o que está acontecendo, mas também o que está prestes a acontecer. Até breve. Até breve.